Esse primeiro momento no Novo Testamento vai ser para dar um pano de fundo ou um fundamento para o que nós vamos ver no do Antigo Testamento. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 7, e aí você já segura aí também em Deuteronômio no capítulo 6, tá bom? Eu vou me furtar de ler, porque a gente já está um pouco avançado no horário, e aí vou ler só o 1 Timóteo e depois o de Deuteronômio 6, do 1 ao 25, a gente vai trabalhando devagarinho, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Apenas a parte que diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Nós vimos ontem como dentro de uma nação a piedade pode ser decadente. Hoje, agora há pouco, nós vimos o exemplo da piedade de um homem cristão. E agora eu quero trazer para os irmãos algo mais tangível, mais prático, além do que já falei no sermão, sobre a questão de se exercitar na piedade. Disciplina e piedade andam juntas, estão relacionadas. Tá? A declaração de Paulo a Timóteo aqui a respeito da disciplina espiritual tem a ver com treinar em ser piedoso. Treinamento para ser piedoso. Entende? É o que nós temos aqui. Então isso assume um caráter muito pessoal que nós devemos assumir para nós. E falando para os homens especificamente, entendam isso. Vocês já viram que o que eu falei ontem serve para toda a igreja, apesar de eu ter falado principalmente para os homens. O que eu falei hoje serve para toda a igreja, apesar de eu ter direcionado para os homens. E o que eu falo agora, de novo, serve para toda a igreja, homens e mulheres, crianças, jovens, anciãos, mesmo que isso esteja sendo direcionado especificamente para os homens, tá bom? Então, isso assume um caráter de uma urgência pessoal. Existem outras passagens que ensinam sobre disciplina nas Escrituras, mas esta aqui é o grande texto clássico das Escrituras acerca disso. A palavra treino, que é o exercitar-se aqui em Timóteo, vem da palavra gimnos, do grego, né? Que significa nu, simplesmente isso, nu, que é a palavra que deriva para a nossa palavra portuguesa ginásio, tá? Os mais antigos talvez ouviram, né? Iam fazer o ginásio, né? Eu ouvia meus pais falar assim: está no ginásio, né? O papai, eu já não peguei essa época, mas o ginásio. Então, nas competições atléticas tradicionais gregas, havia o quê? Os participantes, pasmem, eles participavam sem roupas, nu, exatamente. Eles participavam dessas competições sem roupa alguma, porque eles viam que as roupas poderiam sobrecarregá-los. Então, eles faziam essas lutas greco-romanas dessa forma. E a palavra treino aqui, ou exercita-te, carrega aqui originalmente esse significado literal, tá bom? Exercita-te, né, é o que Paulo está dizendo. Então, na época do Novo Testamento, esse é o contexto, mas Paulo não está aplicando isso. Paulo está usando essa palavra de uma maneira figurada. Então, se ele está usando essa palavra de uma maneira figurada, ele está se referindo ao treino de uma maneira geral, e que nós nos desfaçamos de qualquer coisa, que é a linguagem de Hebreus, desfazendo-se de qualquer peso, desfazendo de qualquer coisa que está sobrecarregando, que nós nos livremos dos estorvos, das associações, dos hábitos, das tendências que impedem a piedade. Quando nós estamos treinando nela, é isso. Então, se nós quisermos nos sobressair, nós devemos nos despojar de todo o peso, como o escritor aos Hebreus 12, 1, se eu não me engano, ele fala isso, né, para nós nos despojarmos de todas essas coisas. Então, homens, nunca nós chegaremos a lugar algum espiritualmente, sem um despojamento consciente das coisas que nos atrapalham.
sem um despojamento consciente das coisas que nos atrapalham a viver uma vida piedosa, de maneira alguma chegaremos a lugar algum. Não apenas os homens, mas também qualquer pessoa. Então, para refletir, nós devemos perguntar: que coisas estão me impedindo para que eu viva uma vida mais piedosa, mais santa, mais, como nós vimos ontem, que eu tenha mais temor de Deus, que eu tenha mais amor por Deus e que eu tenha mais desejo por Deus? Que coisas com as quais eu estou me envolvendo que estão drenando isso de mim? Que coisas é que estão me atrapalhando para que eu prossiga nesse exercício? Então, o apelo à disciplina aqui exige que nós joguemos fora o quê? Todo peso. Todo peso. Então, a pergunta é para nós homens: tu és suficientemente homem para isso, para jogar fora esses pesos que estão te impedindo de viver uma vida mais piedosa? Então, o chamado para nos treinarmos na piedade aqui também sugere direcionar toda a nossa energia para a piedade. Toda. Paulo retrata isso em outro lugar, na primeira epístola aos Coríntios, por favor. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, verso 25 e 27. Quem achar, me ajuda aí, lê. 9. Tem uma água por aqui. Primeiro aos Coríntios 9, 25 a 27. Obrigado. Isso significa treino, disciplina. E é um treino intenso e energético. Veja o que ele está dizendo. Ele vai comparar o atleta que em tudo se domina. Para que o atleta se domina? Ele mesmo diz, ele quer alcançar uma coroa. E aí ele faz um paralelo. Aquele que quer alcançar a coroa incorruptível também tem que fazer a mesma coisa. Em tudo se domina. Nós, porém, a incorruptível. Eles estão atrás da corruptível. Nós estamos atrás da incorruptível. Aí ele diz: assim corro eu também, não sem meta. Vê, eu não estou vivendo a vida cristã à toa. Eu estou olhando para o alvo, eu estou olhando para o prêmio da soberana vocação, e por isso eu faço o quê? Me exercito. Me exercito na piedade. Eu me exercito nessas coisas. Então, isso é um treino intenso e energético. E aí ele diz: mas esmurro, não como deferindo golpes ao ar, inutilmente, não estou fazendo isso, mas reduzo ou esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Treino intenso, disciplina. Nós devemos observar aqui de uma maneira singular, então, uma frase posterior ao contexto de 1 Timóteo. Volte lá para 1 Timóteo, capítulo 4. Quando ele fala, Paulo dá essa ordem para exercitar-se na piedade, ele comenta sobre a ordem e as palavras intermediárias, dizendo o seguinte, verso número 10, ele está dizendo: exercita-te na piedade, no verso número 7, no verso número 10, ele está dizendo: ora, é para esse fim que nós labutamos, ou trabalhamos, e nos esforçamos sobremodo. É para esse fim. Então, veja, trabalho aqui significa labuta extenuante. E eu acho incrível o escritor aos Hebreus, quando ele está escrevendo para aqueles irmãos, eles dizem: vocês estão lutando contra o pecado? Vocês acham que estão lutando contra o pecado? Vocês acham que estão no máximo de vocês lutando contra o pecado? Vocês ainda nem sangraram na vossa luta contra o pecado. Já viram isso? Ele fala isso. Vocês já leram isso na Bíblia ou não? Não?
Vocês ainda nem sangraram na vossa luta contra o pecado. Como é que vocês estão dizendo que vocês estão na luta máxima? É disciplina extenuante, como disse o apóstolo Paulo, esmurrando o próprio corpo, é labuta, é esforçar-se, é a palavra grega aqui, a palavra grega que é usada aqui, ela é da onde se deriva a nossa palavra agonização. Agonização, é agonizar, é trabalho e agonia são necessários se alguém deseja ser piedoso. Ou seja, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho que você vai, simplesmente vou dar uma lida na Bíblia aqui, fazer um devocionalzinho aqui, eu vou dar uma orada e pronto. Não é um negocinho fácil, porque você luta contra um inimigo externo, mas seu maior inimigo qual é? Quem é teu maior inimigo? É o teu próprio coração, é o homem interior que está brigando, ó. O velho homem está brigando contigo, ó. Porque o que é que esse velho homem quer que você faça? Quer que você faça a vontade dele. E você está brigando constantemente com ele. Mas nós estamos preocupados com o quê? Não com o que nós estamos lutando aqui, ó. Nós estamos preocupados com o de fora. Então veja, quando alguém treina de uma maneira séria, ele passa voluntariamente por horas de disciplina. Horas de disciplina e até mesmo dor para ganhar um prêmio. Veja, irmãos, alguém que vai correr, 100 metros. 100 metros. Alguns chegam a treinar correndo 10 quilômetros para correr 100 metros. Então, a vida cristã bem-sucedida é trabalhosa. Trabalhosa. Desenvolvei a vossa salvação. É trabalho. Trabalho. Aprove a Deus nos salvar sem a nossa ajuda. Deus te chamou, mas agora Ele não te deixou passivo para você só, vai me mudando, Senhor. Vai me mudando, eu vou escutando aqui, lendo a tua palavra e pronto, o Senhor vai me mudando, é trabalho. E para isso Ele vai te colocar em situações que vão provar aquilo que você precisa mudar, a tua paciência. Ô irmão, que lugar bom é de ser treinado é numa família. Que lugar bom de ser treinado é dentro do lar. Ser paciente com o outro, tolerar o outro, não é? Repreender o outro na hora que é necessário, não se omitir das suas funções. O lugar bom de receber treino é dentro de casa. Então a vida cristã bem-sucedida é trabalhosa. Sem masculinidade não há maturidade, sem maturidade não há masculinidade, sem disciplina não há discipulado, sem trabalho, sem esforço ou dor não há piedade. Porque é um estilo de vida. Já viu quem adota estilo de vida de calistenia? Sabe quem é calistenia? É quem trabalha com o peso do próprio corpo. Todo dia, ele não vai para academia fazer musculação. Ele trabalha com o peso do próprio corpo. Todo dia vai fazendo exercício, vai fazendo exercício, vai fazendo exercício, vai aumentando o exercício. Fez 10 flexões, já está boa, dobra. E aí ele vai fazendo, fez 20, já está de boa, dobra. Ou aumenta mais 10, ou aumenta mais 5. Ele sempre vai colocando coisa a mais porque está se exercitando. É um estilo de vida. Já viu quem está direto na academia, que quer manter o shape todo o tempo, o que ele faz? Um estilo de vida. Vai comprar, quais são os creatina, já começaram a denúncia aí, né? Vai comprar creatina, vai comprar o que mais? Suplementos alimentares. Vai comprar algumas coisas para manter o estilo de vida. A piedade é um estilo de vida. Não tem como você fazer uma coisa, irmão, se você mantém um estilo de vida, você dá buracos nessa caminhada, você não mantém um estilo de vida. Se você está numa dieta concentrada, você não, só agora, só hoje, pô, já era, quebrou.
foi o buraco. Aí vai ladeira abaixo naquele dia, aí depois vem aquela culpa e tudo, e aí depois volta, né? Ou então nem volta mais, não é? Você já fez algumas resoluções na sua vida que você tentou, no dia que você furou, você não voltou mais? Disciplina é assim, irmão, a gente vai tropeçar, e principalmente para viver a vida cristã. Vai tropeçar, levanta de novo, diz a Escritura, tropeçou, levanta, sacode o pó e continua. Não fica prostrado, não fica caído, levanta. Vou fazer a partir de hoje o culto doméstico aqui em casa, hein? Aí vai, furou. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, puxa vida. Lá em casa, no dia que eu estou meio molenga, a Neide está me cutucando. Olha o culto doméstico. Cadê ela? Está aí não. Quando não é ela, é os meninos. E aí, pai? Vai ter culto doméstico não? Hábito. Então, por que esse assunto é tão importante? Primeiro, no mundo e na igreja hoje, vidas disciplinadas são a exceção e não a regra. É incrível. Já viu isso? Ter uma vida disciplinada é exceção, não a regra. Isso vale para homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, quem quer que seja. Nós não podemos desculpar-nos dizendo que sempre foi assim. Quanto a por que isso acontece, várias razões poderiam ser listadas. Mas uma delas, muitas vezes, é uma preguiça. Você é indisciplinado porque não tem preguiça de ser disciplinado. Irmãos, pasmem, não sei, talvez você nem pasme com isso. Mas uma vez, quando eu estava pastoreando na igreja que eu estava antes, uma irmã chegou comigo, que ela estava recém-chegada na igreja, e eu notei a ausência dela, e eu a chamei e perguntei por que ela estava com alguma dificuldade de vir à igreja e tudo. Sabe o que ela me disse? Pastor, quando dá domingo de manhã, dá uma preguiça de vir para a igreja. Preguiça de se arrumar para vir para a igreja. Mas no meio da semana eu vi a irmã, vão na moto academia, vão na moto feira, vão na moto, para todo lugar. E aí eu perguntei, irmã, você tem essa mesma preguiça acontece quando você vai para a academia ou para algum outro lugar, para alguma coisa? Não, pastor, ela ainda foi assim, ainda falou, não vai, é só para vir para a igreja, só para vir para os cultos. Não é assim? Examina teu coração para ver. Você tem uma disposição, às vezes, de ir para um monte de coisa, mas para a reunião do ajuntamento do povo de Deus, não, hoje não. É disciplinado em um monte de coisa, chega no horário, não se atrasa, no trabalho, no coisa, sai, tudo, alguns não, né? Alguns são indisciplinados mesmo, chega atrasado, não está nem aí, coisa e tudo, mas tem uns que são disciplinados em todas essas coisas, para a casa de Deus, acha que é bagunçado. Disciplina para manter piedade, irmão. Eu tenho 4 filhos. Antes eu tinha só Samara. Culto nas igrejas, às vezes, lá na igreja começava 8h30, lá onde dirigia, 8h30. Dava para a gente acordar umas 7 horas, né, Neide? Dava para a gente acordar 7 horas só com a Samara, tomava café tranquilo, arrumava e tudo. Antes das 8h30 já estava no culto já. Depois que vieram mais 3, 6 horas já está apertado. Tem que se disciplinar, se adequar. Eu vou continuar mantendo as 7 horas, tendo que tem mais menino para cuidar, tem mais coisa para fazer? Não vou. Então, irmão, se discipline para essas coisas. Se discipline porque é um exercício para se manter na piedade. Um exercício. Se você não se disciplinar, não vai. Entende? E olha que lá em casa, vou te entregar, viu? Entregar ali a galera. Lá em casa eu fico apertando, vambora, é assim na tua casa? Vambora, tá dando horário, já tá quase todo mundo pronto. Vambora,
eu saio, se eu tiver de carro, eu saio e vou para dentro do carro, já ligo tudo e digo, se der o horário de eu ir e não estiver pronto, fica. Hã? Ah, tá vendo? Mas acorda mais cedo. Eu digo para a Samara que ela tem ali a coisa do cabelo e tal, essas coisas. Acorda mais cedo, irmã. Mas pai tem que fazer isso, tem que fazer. Acorde mais cedo. Entende? Disciplina. Por quê? Por que eu estou dizendo isso, irmão? O culto é importante para você ou não? Porque se não for, então eu não tenho razão de estar argumentando isso aqui com você. Se o culto é uma coisa importante para você, você tem que estar aqui onde? No horário. Porque para sair no horário você não quer sair? Entende? Mas tem que estar no horário. Então veja, disciplina, e essas coisas que tem que acontecer. Disciplina para exercitar-se na piedade. Talvez você, quando leu esse texto aqui, nunca pensou nesses negócios, né? Exercita-te na piedade. Ser piedoso é também isso. Então veja, segunda coisa, por que isso é importante? Tá, antes de entrar na segunda coisa, por que é tão difícil as pessoas, por que hoje indisciplina é a regra e não disciplina? E aí eu vou nichar aqui, eu vou fechar mais para dentro do povo de Deus. Por quê? Porque as pessoas têm medo do legalismo. Elas têm medo de que se elas estiverem sendo disciplinadas em alguma coisa, elas estão sendo legalistas. E não é bem assim, irmão. Há uma diferença entre legalismo e egocentrismo e a disciplina. O legalismo é egocêntrico e a disciplina deve ser teocêntrica. Se a disciplina for antropocêntrica, então acontece que eu vou fazer as coisas para quem? Para mim. Vou me disciplinar para mim. Você não fica para manter o shape, não come isso, não come aquilo outro, não come, é disciplinado, ou para manter a saúde, não come isso, não come aquilo outro, todo disciplinado. Sim. A pessoa é disciplinada. Isso que o senhor falou é interessante, porque é justamente isso que desequilibra, né? Eu tinha essa questão, mas eu precisava organizar. O senhor mudou direitinho. Quando o legalismo ele existe, ele mira na própria pessoa Sim. como centro. Exato. Né? E a disciplina com o fim da piedade É teocêntrico. É em Deus. Então, o coração legalista, ele diz, eu vou fazer isso para o meu próprio ganho, eu vou fazer isso para eu ganhar o mérito, para que a glória seja minha, ainda que isso seja inconsciente. Mas as atitudes são todas essas. O coração disciplinado, ele faz, eu vou fazer isso porque Deus me ordenou e eu temo a Deus, eu amo a Deus e eu desejo a Deus, e é isso que Deus me ordenou fazer, eu vou fazer isso. É diferente. Então há uma diferença infinita. E qual é a diferença? A motivação. É a motivação para o que eu estou fazendo isso. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou sendo disciplinado para quê? Por que todos os dias eu me disciplino para ter uma vida de oração? É para que alguém olhe para mim e diga, nossa, que homem de oração. Se é assim, eu estou sendo legalista. Eu estou pegando de uma coisa sagrada para a minha própria glória. Mas se eu estou disciplinando a minha vida, porque eu quero agradar a Deus, aí é diferente. A motivação é diferente. E às vezes eu vou até tomar cuidados para que essas coisas não se tornem públicas, especialmente com a oração, muitas vezes, como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta. E tu está em quê? Secreto. E o teu pai que te vê secretamente te recompensará secretamente? Sim, isso aqui é o princípio geral. Vai aplicar para a oração, vai aplicar para as ofertas, vai aplicar para as esmolas, vai aplicar para tudo que é coisa. Entende? Então o coração disciplinado, ele faz isso porque ele teme a Deus, porque ele ama a Deus, porque ele deseja estar com Deus.
As coisas que ele faz para isso. Então há uma diferença infinita entre o legalismo e a disciplina. É a motivação. É a motivação. Então Paulo sabia disso implicitamente e ele lutou contra os legalistas. Você vê isso. Paulo luta contra os legalistas na Ásia Menor sem ceder 1 centímetro. E agora então ele fala para Timóteo: exercita-te na piedade. Se nós confundirmos legalismo e disciplina, nós faremos isso para o perigo da nossa alma. Perigo da nossa alma. A segunda razão por que esse assunto é importante. A primeira é porque a indisciplina é a regra hoje e não a disciplina, infelizmente. Segunda razão é que os homens, eles são muito menos inclinados a serem disciplinados espiritualmente do que as mulheres. Calma, vou explicar. Veja só, isso aqui não é apenas eu falando. Eu fiz uma pesquisa, há um tempo eu estava curioso e eu fiz uma certa pesquisa e eu acessei algumas outras pesquisas. E um estudo realizado numa igreja metodista nos Estados Unidos revelou que 85% dos assinantes do livreto devocional da principal da denominação eram quem? Os assinantes, 85% eram quem? Mulheres. As mesmas estatísticas são verdadeiras para um outro livreto devocional também, que 75% dos assinantes eram quem? Mulheres. E isso é corroborado por uma outra pesquisa, então, que diz que a grande maioria dos livros comprados nas livrarias cristãs são por quem? Em geral, mulheres simplesmente leem mais literatura cristã do que os homens. E também é verdade que muito mais mulheres se preocupam com o bem-estar espiritual dos seus cônjuges do que os homens. Estão orando pelos maridos, estão fazendo isso, aquilo, em geral. Não estou falando de uma ou outra, mas em geral. A revista Today's Christian Woman, é uma revista que é a mulher cristã nos dias de hoje, descobriu que os artigos enfocando no desenvolvimento espiritual dos maridos conquistaram muito mais leitores do que qualquer outro artigo que eles fizeram. Tudo isso, irmãos, é sustentado por estatísticas concretas. Eu poderia trazer muito mais. Uma pesquisa em Gallup, conduzida em 1990, nós estamos em que ano? 2024. A pesquisa foi em 1990. Revelou que 71% das mulheres pesquisadas acreditavam que a religião poderia responder aos problemas de hoje, enquanto que apenas 55% dos homens concordaram com isso. Uma pesquisa feita sobre a frequência e constância nos cultos públicos. Pesquisa feita sobre frequência e constância nos cultos públicos de determinada situação ou determinada denominação, verificaram que 59% de mulheres mantinham a frequência e a constância contra 41% dos homens. Elas eram mais assíduas, vinham mais vezes. As mulheres casadas que frequentavam a igreja sem os seus maridos superaram 4 mulheres para 1 homem que frequentavam a igreja sem suas esposas. Na congregação que eu dirigia antigamente, era majoritariamente mulheres. E por quê, irmão? Certamente, isso contribui para o difuso credo masculino da autossuficiência, do individualismo. Parte disso também pode ser devido a que a maioria dos homens está moldada a uma cultura ruim. Uma cultura ruim, e eles evitam qualquer coisa que diz respeito a relacional. E é tudo que o cristianismo é. Relacional. Relação com Deus e relação com
o outro, com o próximo. Que eu disse ontem à noite. Se você não se encaixar nessas coisas, procure qualquer outra coisa menos o cristianismo. Não é para você. Cristianismo é relacional. Mas preste atenção, eu não estou dizendo aqui que as mulheres são simplesmente, naturalmente mais inclinadas espiritualmente. Não estou dizendo isso. Tá bom? Que elas têm uma inclinação maior por natureza dos homens. Não, eu estou dizendo o que está posto. O que nós temos hoje por meio de algumas pesquisas. Algumas mulheres, elas acabam lendo muito mais do que os homens, se desenvolvendo muito mais teologicamente do que homens, e é por isso que muitas vezes elas tomam a frente em decisões em casa, em decisões em outras coisas, em discussões, porque elas estão desenvolvendo muito mais o seu cognitivo, porque elas estão se exercitando muito mais em piedade do que os homens. Aí o que acontece? Aí você quer impor uma coisa que você parou lá no tempo, você não se desenvolveu. Irmão, você está liderando uma casa. Você tem que, no mínimo, estar um pouquinho à frente ou pareado. Eu sei que você trabalha, eu sei que você chega cansado em casa, eu sei, mas é exercício. É disciplina. Se você tiver alguma coisa que você gosta, você passou o dia inteiro trabalhando, mas no final do dia, mesmo cansado, mesmo com tudo isso, você vai lá fazer. Você vai lá pegar. Porque é uma coisa que te interessa. Eu falei que uma das coisas que deve te interessar para o homem cristão é o quê? A sua família. A tua esposa, teus filhos devem ser de maior interesse para você. E isso significa você ler mais a Escritura, ler mais livros que te ajudem a entender a Escritura, estar mais presente ouvindo os sermões. Acho que não vai dar tempo de eu falar isso, mas eu ia falar isso mais para frente. Mas veja, exercitar-se nessas coisas, irmãos. Eu tratei casos e casos de aconselhamento bíblico onde o maior conflito entre casais era porque a mulher se desenvolvia muito mais do que o homem. Ela estava muito à frente dele em questões teológicas, em questões políticas, em questões econômicas. Ela estava toda desenvolvida e ele nada. Ele não sabia sequer falar sobre um assunto. E isso é completa derrota. Diga aí, irmãos. Vamos trabalhar, eu sempre trabalho do maior para o menor. Você gostaria de um presidente do país que não entende patavinhas de nenhum desses assuntos? Sim ou não? Você colocaria alguém que não tem o mínimo de habilidade e conhecimento para dirigir sua empresa? Sim ou não? Então por que você não desenvolve as habilidades para dirigir sua casa? Parou no tempo. Tá bom, eu vou para o trabalho, volto, já fiz a minha... Se contentam, irmãos, ó, isso não é... Isso aqui é de homem para homem, apesar de ter mulheres aqui, de alguém que já passou nesse caminho, que já foi repreendido pelo Senhor com isso. E a casa estava indo para o ralo, a família estava indo para o ralo, até o dia que o Senhor, por sua misericórdia, pegou em minha mão e me mostrou todas estas coisas por sua palavra. Iluminou a obscuridade da minha mente. Você deve se desenvolver intelectualmente, cognitivamente, espiritualmente. Você tem que, irmãos, sua esposa e os seus filhos
em primeiro lugar devem buscar conselhos em quem? Mas se você não tem isso aos olhos dele, eles vão buscar em você? Eles vão buscar em você? Você não tem repertório, você não tem desenvolvimento, você não tem vida com Deus. Você precisa ter vida com Deus para que os seus filhos e sua esposa olhem para você como um sacerdote do lar, como um profeta do lar, como um rei, como um provedor. Mas se contentam apenas em sustentar a casa. É o que os homens se contentam nos nossos dias. Eu ponho a comida na mesa, eu faço isso e pronto, o resto eu quero descansar. Não mexa comigo, não faça isso, não coisa. Esse momento é para você estudar. Se a hora de trabalhar, trabalhe, irmão. Trabalha, se esforce e tudo. Terminou o trabalho, eu vou buscar na lei do Senhor como Ele quer que eu desenvolva a minha casa, o meu trabalho, os meus estudos, todas estas coisas. Eu vou reunir a minha casa para nós orarmos juntos, para nós buscarmos juntos. Exercita-te na piedade. Porque senão não vai adiantar. Isso é disciplina, isso é constância. Você vai tropeçar, eu já disse. Volta e faz de novo. Porque senão não adianta, irmão. Não adianta. O gabinete vai viver sempre lotado. Sua família vai viver sempre em pé de guerra. Sua esposa não vai mudar de atitude. Seus filhos vão ser sempre rebeldes. E tua vida vai viver em pé de guerra todo o tempo. Veja comigo Malaquias, capítulo 2. Eu leio esse texto, estremece o meu coração e é um dos motivos da minha oração. Que isso não aconteça. Agora, aos sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Agora olhe isso. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que vai rejeitar a descendência deles. Trocando em miúdos, porque tu me esqueceste, ou se esqueceste da minha lei, eu vou me esquecer dos teus? Dos teus? Diga, dos teus descendentes, dos teus filhos, porque tu abandonaste a minha lei, eu vou me esquecer de quem? Com maldições são amaldiçoados. Entenda uma coisa, irmãos. Não é porque nós estamos em Cristo, que agora o que você vai fazer? Pronto, pedir perdão, acabou. Consequência do seu pecado, você vai colher. Essa aqui é a coisa. Quebrou o pacto, maldições do pacto. Entende? Então, como é que Deus mantém o pacto? Qual é a manutenção do pacto? Quer ver onde está a manutenção do pacto? De novo, Salmo 78. Como é que Deus mantém o pacto de geração em geração? Ele já estabeleceu. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse,
Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Como é que Deus faz a manutenção do pacto de geração em geração? Ordenando aos pais que transmitam aos seus filhos. Se os pais não fazem isso, o que vai acontecer? Os filhos se levantarão, como nós vimos ontem, se levantou uma nova geração que não conhecia Deus, não conhecia os seus feitos, nem as suas maravilhas. Onde estão teus filhos? São bons cidadãos? Beleza. Te obedecem? Beleza. Tem um relacionamento com Deus? Não. Tudo é refúgio. Não adianta nada. Fizeram uma ótima faculdade, têm um ótimo emprego, têm uma ótima família, não brigam, não coisa, tudo entre aspas, não tem um relacionamento com Deus? Refúgio. O que aconteceu na caminhada, se você tem uma caminhada com Deus, e o que aconteceu na caminhada que os teus filhos hoje estão distantes do Senhor? Eu oro sempre ao Senhor dizendo: Senhor, que eu não me esqueça da tua lei, porque a consequência disso é o Senhor se esquecer dos meus filhos. Todos os dias que eu me levanto para fazer um altar de adoração ao Senhor na minha casa, é lembrando disso. É temendo ao Senhor, para que Ele não abandone a minha casa, para que Ele não abandone os meus, para que Ele salve os meus filhos na história, no momento em que Ele decretou isso. Onde estão os teus filhos? Se você fez a coisa que o Senhor te ordenou e o Senhor decidiu rejeitá-los, é uma coisa. Mas o padrão é que filhos da aliança estejam na aliança. A manutenção do pacto foi estabelecida. Você se dedica a dar o melhor para os seus filhos, você se dedica a dar faculdade para ele, trabalho para ele, tudo do melhor para conhecer, e você não se dedica a dar o que é de valor eterno. Você se dedica a dar o que é de valor temporal e passageiro, mas não o que é de valor eterno. Jesus nos ensinou dizendo: ajunta tesouro onde? Aqui? Aqui o ladrão pode roubar. Uma crise econômica pode levar tudo. Mas uma coisa que ninguém pode levar é a herança eterna que um pai pode dar para um filho. A importância e a influência. É isso? Importância e influência da piedade do sacerdócio, ou do sacerdote no lar, na família cristã. Essa é a tua importância, essa é a tua influência. Vê, irmão, que quando a mulher quer assumir o papel do homem, ela põe sobre si um peso de responsabilidade que não é dela. E você vê o peso que está sobre o meu e sobre os teus ombros. Vê que quando uma mulher quer liderar e tomar a frente de casa com todas as coisas e colocar o seu marido como a submissão e ela como cabeça, a coisa vira confusão e ela toma para si coisas que não é para ela. E o homem omisso, covarde, que não toma essa posição, ele nega o amor aos seus. Ele nega o amor à sua família, à sua esposa, ao seu lar. Porque o Deus, o nosso Pai,
Aquele que é o exemplo da nossa paternidade faz o que conosco? Hebreus diz que Deus disciplina a quem ama. Ele corrige a quem ama. Lá em casa, às vezes, eu sou duro. Com o Neide, com as crianças. Porque há momentos pontuais que são necessários. Às vezes ela fica de beicinho, perdão, tá, amor? De dizer para expor aqui você. Mas é para quando o exemplo é ruim, eu prefiro usar a minha casa. Quando o exemplo for bom, usa outra pessoa. Às vezes fica de beicinho. Entendem esse linguajar, né? Fica de bico. Mas eu digo, se você se opõe a isso, você se opõe à própria palavra de Deus. Você se opõe às coisas que Deus instituiu. Então se submeta à Escritura para que a nossa casa tenha harmonia. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Porque eu amo os nossos filhos. Porque eu quero uma vida harmonizada com a palavra de Deus, para que nós desfrutemos tempos de paz e tempos de bênção. Não é isso que você quer, irmão? Você quer isso ou não quer para a sua casa? Tempos de paz e tempos de bênção, tempo de refrigério, sem guerra, sem nada. Quer isso? Eu vou te dar uma notícia. Nessa vida você não vai ter. Não vai ter, irmão. É por isso que isso deve palpitar no nosso coração um anseio pelo quê? Pela restauração de todas as coisas. Porque a restauração de todas as coisas trará perfeição. Aí sim. Aí sim. Mas enquanto nós estamos lidando com pecadores, uma hora ou outra a paz vai ser quebrada. Sempre que alguém tirar os olhos do Senhor, a guerra começa. Então, irmão, irmã, eu vou deixar o texto de Deuteronômio para uma outra oportunidade. Tá bom? Uma coisa que Deus tem nos ensinado ontem, hoje na pregação e agora no estudo: piedade é um estilo de vida. Não é fácil viver uma vida piedosa, mas nós não somos desanimados a buscá-la. Nós temos que buscá-la. Você vai ter uma santidade igual a de Deus? Sim ou não? Você vai ser santo como Deus é santo? Vai? Mas Ele disse para você ser. Como é que Deus está dizendo para eu ser santo como Ele é santo, se Ele sabe que eu não vou poder ser santo como Ele é? Ele não quer te deixar na passividade. Você tem que trabalhar pela tua piedade, pela tua devoção, pelo teu temor a Deus. Trabalhe, irmão, assim como você trabalha com afinco pelo teu sustento. Trabalhe pela tua alma, trabalhe pela alma dos teus filhos, trabalhe pela alma da tua esposa. Em Efésios, acho que vocês estão cansados de ouvir. A comparação é que um marido cuida da sua esposa como Cristo cuida da igreja. O padrão é alto. É alto. E ele diz que Cristo faz isso pela lavagem da palavra, ensinando-nos a palavra, para que ele apresente, tem um propósito, sem mácula, sem ruga. Tua esposa está com dificuldades que você não aguenta? Ensina. Ensina com a tua tradição, com os teus ideais. Ensina com o que tu pensa ser certo. Ensina com a palavra de Deus. Porque se ela não se submeter, não é a você que ela não está se submetendo, é a Deus antes de você.
Entende? E vê que isso daqui, mesmo sendo para homens, pega para as irmãs, né? Porque se você não se submete, segundo a palavra de Deus, você não está se submetendo a Deus. Assim como a igreja, quando recebe um ensino e não se submete, não é ao pastor que ela não se submete, não é ao conselho que ela não se submete. É a quem? É a Deus. Quando o povo murmurou contra Moisés, Deus dizia para Moisés: fica tranquilo, Moisés, não é contra ti que eles estão se rebelando, é contra mim. Deus instituiu Moisés, Deus dizia a Moisés para falar e o povo não queria. Entende? Então, irmãos, que o Senhor nos dê a graça de sermos assim, viu? Porque é luta. Alguma pergunta? Ninguém está fazendo pergunta, Gilberto. O reverendo Gustavo me disse: olha, cara, tu vai ser bombardeado por pergunta. Reverendo Gustavo, foi ontem, né? Vem segunda-feira, vem amanhã. Ninguém? Hã? É. Pergunta, comentário? Não? Não? Pastor Fábio? Não? Então, meus irmãos, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Está todo mundo com fome, né? Querendo ir para casa. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, graças nós te rendemos por tema tão importante e por tua palavra que nos ensina. Não é ensino de homem, Senhor, não é uma opinião de alguém que trouxe essas coisas, mas é a tua palavra sendo exposta e nós podemos ver isso. Somos testemunhas dessas coisas. Muitas são as nossas falhas, muitas são as nossas fraquezas e nós nos arrependemos delas. Nos arrependemos da nossa negligência, da nossa omissão e te pedimos que o Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, nos sustente. Que o Senhor nos dê, por favor, a coragem, ó Deus, de assumirmos a liderança como o Senhor deseja, não uma liderança tirana, mas uma liderança amorosa, Senhor, que também não é passiva e que também não é cheia de coisas como essas que dizem caracterizar uma liderança amorosa, mas como a tua palavra diz, como Cristo era um líder amoroso, que no momento de firmeza ele era firme, no momento de abraçar ele abraçava, mas no momento de repreender ele também repreendia e muitas vezes duramente. Que o Senhor, por favor, nos ensine a ser como o varão perfeito, como o grande cabeça desta grande casa, que é Cristo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.